Argumento teleológico é um dos argumentos também clássicos, né, construídos na história da filosofia, para indicar uma via de acesso à crença em Deus. Sempre lembrando que é o Deus teísta, né? Ou para, se quiserem, uma via que foi construída, formulada por Tomás de Aquino, com base em contribuições de filósofos antigos como Anaxágoras, Platão e especialmente Aristóteles, que é considerado o filósofo, né, para indicar uma via de condução à postulação da existência de um ser tido como criador do existente, de tudo que existe. Chama-se assim, né, argumento teleológico, porque envolve lógica e envolve telos. Telos que é fim, finalidade. Daí a pergunta primeira, né, que eu fazia na enquete, se vocês acham que o universo tem uma finalidade, tem um fim. Se ele existe, ou em outras palavras, se ele existe por alguma razão ou não. E também no sentido de se ele tem uma finalidade em si mesmo, ou seja, se ele caminha, anda na direção de um fim, e existe em função desse fim, ou simplesmente não. Pois então, a filosofia aristotélica, ela é toda construída sobre a ideia de telos. Como veremos, seja o ser, seja, se quiserem, o homem, o mundo, tudo existe, inclusive a própria ética, né, em função de uma finalidade. O argumento teleológico, ele parte desse pressuposto e pode ser definido como um argumento a posteriori, ou seja, um argumento que parte da experiência para a existência de Deus com base na criação aparente e propósito na natureza, para além do âmbito de qualquer atividade humana. Da mesma maneira que manufaturados, ou seja, coisas feitas pela mão humana, engenhos da mão humana, são feitos para uma finalidade, as coisas naturais também o são. Portanto, o argumento teleológico ele é construído a partir da premissa de que as coisas naturais têm uma razão de ser. É um argumento antigo, ele, de algum modo, é concebido como presente também na Sagrada Escritura. Eu tomei aqui duas passagens, uma do Antigo Testamento, outra do Novo, do Antigo Testamento, do Salmo 19, mais precisamente, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É um salmo atribuído a Davi, né, que reconhece na grandiosidade dos céus e do firmamento um sinal, uma evidência da existência do Criador. E depois toma uma passagem de São Paulo, na carta aos Romanos, na qual ele diz: porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Do mesmo modo, nós temos aqui uma ilustração de um teísta que sustenta a crença, também ele numa evidência observável, né, do existente. O argumento
ele está presente já lá em Platão, como eu dizia, que num dos seus diálogos menciona um filósofo que lhe é anterior, né? É um filósofo pré-socrático ainda, chamado Anaxágoras, que, segundo Platão, teria dito que dizer que a mente determina tudo é uma asserção digna do aspecto do universo, do Sol, da Lua, dos astros e de todo o circuito celeste. Então, Platão traz um relato de um pensamento de Anaxágoras que reconhecia que por trás de tudo, ou na determinação de tudo, há uma mente ou um nous. Pois bem, vamos logo diretamente à estrutura desse argumento. A estrutura desse argumento, diferentemente do argumento de Anselmo, aquele da argumento ontológico, ele parte daquilo que é observado para disso inferir a conclusão do argumento. Então, o argumento de Anselmo, ele era um argumento, logicamente, nós chamamos dedutivo, ele parte de uma premissa geral, para dele extrair verdades. Aqui nós temos a inversão, ou um outro raciocínio lógico, que é o indutivo, parte da observação de situações particulares para chegar a uma conclusão geral. Então, se trata de observar fatos que exibem propriedades tais como padrões, constantes, regularidades e convergências cooperativas complexas e contínuas no mundo físico. Isso é uma definição rebuscada para dizer, olha, trata-se de observar a regularidade de fatos naturais, que nós, em termos científicos, traduzimos como leis naturais. Depois, asseverar que essas observações são evidências de um propósito ou desígnio inteligente. Portanto, asseverar que as leis naturais são constantes, estabelecidas, postas na natureza por alguém inteligente. E, terceiro, para concluir que a melhor explicação, ou a mais provável para os fatos observados, é a existência de um projetista, ou um designer, né, como se costuma dizer, inteligente, que trouxe esses fatos à existência com as propriedades exibidas. Portanto, essa é a estrutura lógica do argumento teleológico. Observar os fatos, asseverar que eles são regulados por constantes e aceitar, né, de algum modo, como premissa verídica que estas constantes não são resultantes do mero acaso aleatório, mas sim foram estabelecidas, definidas por uma inteligência. Não está dito que que esta inteligência seja Deus. Mas na versão clássica de Tomás de Aquino, a mais célebre, digamos assim, historicamente, que está lá na Suma Teológica, por ser um teólogo, né, cristão, evidentemente, o raciocínio, ele conclui pela existência de uma inteligência que é Deus. Diz Tomás de Aquino, a quinta via é tomada do governo das coisas. Vemos, com efeito, que algumas coisas carentes de conhecimento, como os corpos naturais, operam em vista de um fim, o que se manifesta pelo fato de que sempre ou frequentemente operam do mesmo modo, a fim de conseguirem o que é ótimo. Fica claro que não é por acaso, mas em virtude de uma intenção que alcançam o fim. Ora, aquilo que não tem conhecimento não tende a um fim, a não ser dirigido por algo cognoscente e inteligente, como a flecha pelo arqueiro,
Logo, existe algo inteligente pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas ao fim. A isso, completa Tomás de Aquino, chamamos Deus. Esse é o raciocínio explicitado na Suma Teológica, e há uma série de elementos importantes que eu gostaria que vocês percebessem. Bom, uma delas, é a ideia de que os corpos naturais operam em vista de um fim. Isso está posto porque Tomás de Aquino é um aristotélico. Ele toma de Aristóteles a ideia de que a natureza pode ser explicada a partir de 4 causas e que a causa chamada final, ou seja, a razão de ser, o motivo, é a preponderante. Permitam-me aqui retroceder um slide, porque justamente eu pus para visualização as 4 causas indicadas por Aristóteles. Aristóteles diz que a pergunta por que algo existe pode se responder de 4 maneiras distintas. Uma, respondendo de acordo com a causa material, que se refere ao meio físico material requisitado à existência da consequência. Ou seja, uma explicação para a existência de algo está fundamentada na matéria da qual esse ente é feito. Um famoso exemplo é o da estátua. Se eu quiser explicar por que uma estátua existe, eu posso explicá-la pela sua causa material. Dizer, olha, a estátua existe porque o mármore, ou a argila, ou a madeira, enfim, possibilitaram a sua realização. A segunda forma de responder a esse porquê é a causa formal. Refere-se ao fator determinante da forma, ou seja, da distribuição espacial da matéria. Então, eu explico a existência da estátua pela forma assumida pela matéria naquele objeto. Depois, Aristóteles ainda aponta para a explicação da causa eficiente, que se atrela-se ao fator primário que dispara ou acarreta a mudança. Então, a causa eficiente aponta para aquilo que levou a matéria, aquele bloco de mármore, a assumir aquela forma, aquela distribuição espacial. E aí, no caso, nós apontamos para o escultor, tá? Para o escultor, o artesão, se for de argila, não é? E, por fim, Aristóteles diz, pode-se explicar a existência de algo, o porquê, a partir da sua causa final, ou o seu telos, a causa teleológica, que está atrelada ao propósito ou objetivo da consequência. A causa final destaca-se como determinante. Então, eu posso explicar aquela matéria com aquela forma que foi dada por um artesão, um escultor, a partir da sua finalidade. Embelezar o espaço, propiciar a admiração da beleza, sei lá, N fatores, né? Registrar uma personagem histórica, há N razões, né? N finalidades para a existência de uma escultura. Pois bem, essa última causa é apontada por Aristóteles como sendo a razão de existência determinante. Vamos voltar, então, ao argumento de Tomás de Aquino. Ele diz assim, a quinta via é tomada do governo das coisas. Vemos com um efeito que algumas coisas carentes de conhecimento, como os corpos naturais, operam em vista de um fim. Pois então, ele diz, olha, podemos pegar um exemplo que também foi muito clássico, muito tradicional, a ideia do olho. O olho não tem conhecimento.
É um corpo natural, mas opera em vista de um fim. Vamos tomar um animal qualquer, um vegetal, são corpos naturais que operam em vista de um fim. Da observação disso, Tomás de Aquino chega à conclusão de que, aliás, há uma outra premissa que ele põe, né, que como corpos naturais que não têm conhecimento e tendem a um fim, não podem se dar a si mesmos esse fim, seria como a flecha atingir o alvo sem ter sido disparada intencionalmente, mas sim por aleatoriedade, é preciso admitir que algo cognoscente e inteligente embutiu o fim, a finalidade aos corpos naturais que não têm conhecimento. E, portanto, ele diz, existe algo inteligente pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas ao fim. Porque ou se dão, não sendo conhecedoras, ou se dão a si mesmas o fim, ou lhes é dado por outro. Como não é possível que, pela aleatoriedade, e por que não é possível? Porque a probabilidade é infinitesimalmente, né? Sei lá, uma palavra tão difícil para dizer, de modo infinitesimal, seria insignificante a probabilidade de, aleatoriamente, ao ser disparada, uma flecha atingir o alvo. É possível, mais provável, digamos assim, que uma mente ou algo cognoscente, inteligente, tenha embutido essa finalidade no corpo natural. Tomás de Aquino, claro, conclui, porque ele é um teísta cristão, e a isso chamamos Deus. Veja, Aristóteles diz que unicamente que as coisas existem em razão do seu fim, da sua finalidade. Tomás de Aquino, no medievo, né, século XIII, meados do século XIII, vivendo no espírito cristão que perpassava a filosofia medieval, reinterpreta Aristóteles, que ele chegou através dos muçulmanos da Península Arábica, e, entre aspas, cristianiza, ou pelo menos associa o raciocínio aristotélico ao teísmo, à crença teísta. Uma outra forma que eu preparei aqui para vocês visualizarem melhor o argumento é esta. Existe uma ordem no universo em que cada coisa está cumprindo uma função, um objetivo, uma finalidade. No entanto, não se chega à ordem pelo acaso e nem pelo caos. Logo, há um ser inteligente que dispôs o universo na forma ordenada e que dirige todas as coisas para que cumpram o seu objetivo. Este ser é Deus. Aqui está um raciocínio posto em premissas para que vocês compreendam, talvez de outro modo, o argumento tomista. O argumento foi elaborado lá no século XIII e depois ele vai ser mantido, vai passar a Idade Média, vai passar Descartes e outro Spinoza, outros filósofos, até chegar ao século XIX, 1881, William Paley publica Teologia Natural, né? Natural Theology. E ele publica retomando o argumento de Tomás numa versão moderna. Por quê? Porque a modernidade trouxe uma visão mecanicista do cosmos. Para isso, nós sabemos muito bem as contribuições de Isaac Newton,
de Nicolau Copérnico, de Johannes Kepler, de René Descartes, eles trouxeram e afirmaram no pensamento ocidental uma visão de que o cosmos era semelhante a uma máquina, daí visão mecanicista do cosmos, né? Com as suas engrenagens em perfeita associação, de modo que se poderia, inclusive, traduzir esses movimentos das engrenagens, que são constantes, em equações matemáticas. O Newton, né, afirma claramente que a natureza está escrita em forma matemática. E o Paley, então, reelabora o argumento tomista, agora valendo-se de uma analogia moderna. Diz ele: ao cruzar um deserto, suponha que eu tropeçasse em uma pedra e fosse perguntado como a pedra veio a estar ali. Eu poderia, possivelmente, responder que, pelo que sei, ela sempre repousou ali. Nem seria, talvez, muito fácil mostrar a absurdidade dessa resposta. Mas suponha que eu tivesse encontrado um relógio no chão e devesse ser inquirido como aconteceu de o relógio estar naquele lugar. Eu dificilmente pensaria na resposta que dera antes, de que, pelo que sei, o relógio poderia sempre ter estado lá. Porém, porque essa resposta não deveria servir para o relógio tão bem como para a pedra, por que ela não é tão admissível no segundo caso como no primeiro? Por esta razão, e por nenhuma outra, nomeadamente, de que quando viemos a inspecionar o relógio percebemos, o que não poderíamos descobrir na pedra, que suas várias partes estão armadas e colocadas juntas para um propósito. Por exemplo, que elas estão assim formadas e ajustadas como para produzir movimento, e que esse movimento está regulado como para apontar a hora do dia, que se as diferentes partes tivessem sido moldadas diferentemente do que são, ou colocadas de qualquer outra maneira, ou muitas outras ordens que aquela em que estão colocadas, ou nenhum movimento absolutamente teria sido produzido na máquina, ou nenhum que tivesse respondido ao uso que agora é servido. Pois então, esta é a analogia que o Paley usa, né, do relógio com o universo. Alguns críticos dizem que é uma analogia fraca. Por que uma analogia fraca? Porque eu não tenho condições de observar o cosmos todo, assim como posso observar um relógio. E não sei se no cosmos todo não há partes em que as coisas não funcionem assim tão maravilhosamente, tão concatenadamente como funcionam no relógio. No entanto, me parece que aqui o objetivo do Paley é muito claro, é indicar que, assim como nós observamos um funcionamento exemplar, modelar do relógio, nós poderíamos, segundo variáveis constantes é boa, né? Segundo constantes fixas, nós poderíamos observar no cosmos também a existência de constantes, leis, e assim não poder inferir que simplesmente sempre o universo esteve ali, ou que sempre esteve ali, mas nem sempre teve as constantes como as tem, e sim que elas foram evoluindo de modo a chegarem ao equilíbrio. Há aqui o pressuposto de que estas constantes são, de fato, fixas, de que não houve evolução. Ele escreve isso ali 30 anos depois, né, da publicação da famosa Origem das Espécies, a obra do Darwin, né? Então, nós temos aqui, claramente, duas teorias em concorrência. Uma teoria criacionista, dizendo, olha,
não é possível que um universo com essas constantes que possibilitaram a matéria e que possibilitam a vida tenha simplesmente evoluído a partir de algo aleatório, de uma combinação aleatória. Não é possível admitir que esta complexidade possa ser explicada unicamente a partir de, como se fosse uma possibilidade dentre outras tantas. Ao passo que nós temos, do outro lado, a teoria darwinista, do evolucionismo, que afirma justamente que essa organização é fruto de uma seleção natural a partir estabelecida sobre variações aleatórias. Não se trata aqui, evidentemente, de fazer a avaliação de qual teoria é mais científica, menos científica, mais aceita, menos aceita. Eu estou apenas explicitando a evolução histórica desse argumento. Aqui, claramente, eu digo para vocês, ele está buscando uma coerência com o criacionismo, né? Com a ideia de que o mundo, o cosmos e a vida foram criados por uma inteligência, assim como se encontram. Assim como se encontram. Muito embora nós teremos, como mostrarei logo a seguir, alguns teístas que tentarão compatibilizar o evolucionismo com o argumento teleológico. Evidentemente, não se trata de uma concepção ou de um argumento tranquilo, né? Nós temos objeções. Uma primeira objeção é o questionamento acerca da existência de ordem no mundo. Nem todos pensam, nem todos aceitam que o mundo esteja provido de ordem. Há, inclusive, os que dizem, olha, os vulcões são um indicativo de que ainda continua havendo desordem no mundo. Mas o questionamento mais profundo aqui vem da ideia científica, estabelecida especialmente pela chamada epistemologia, que é uma área da filosofia que estuda as teorias científicas e a formação delas, de uma epistemologia contemporânea, que diz, olha, as leis naturais, elas não estão no mundo. Tá? As regularidades, que são as leis, elas existem meramente na cabeça do observador. Elas são idealizações, elas são teorizações de um observador que percebe a regularidade dos eventos. Tá? Essa é uma ideia que também não é nova, ela é do século XVII, e foi formulada pela primeira vez pelo filósofo empirista David Hume. David Hume, H-U-M-E, filósofo inglês. Pois então, David Hume diz assim, olha, o mundo simplesmente tem eventos. A observação de regularidade nesses eventos está na cabeça do observador. E diz mais, o fato de eu jogar para o alto um objeto qualquer e ele cair, sofrendo força gravitacional, jogar uma segunda e observar o mesmo, uma terceira e uma quarta e uma milésima vez, observar que o mesmo acontece, não me dá certeza de que na milésima primeira vez em que eu lançar o objeto para o alto, ele vai cair. Não me dá certeza. O que me dá é uma probabilidade. Quanto maior a quantidade de vezes observada, aumenta, não é? Por exemplo, se eu tiver em mãos um dado, e perguntar assim, mas quantas possibilidades há de, ao atirar o dado, cair 6? Vamos dizer, olha, é uma em 6, né? Uma chance em 6, porque o dado tem 6 lados, né?
Agora, se eu jogar uma centena de vezes, aumenta a chance de cair o 6? Aumenta consideravelmente. E se eu jogar 1000, aumenta muito, muito mais. Pois então, o que a quantidade de observações faz é aumentar a probabilidade de repetição do evento, mas ela nunca me dá certeza. É isso que o David Hume diz, e que racionalmente muitos aceitam como uma contestação acerca da existência de ordem no mundo. Eu precisaria aqui aprofundar muito mais as questões epistemológicas, né? Mas eu vou desafiar aí, indicando algumas leituras depois para vocês. O mesmo, ou outra crítica que é feita é acerca da finalidade. Os que fazem objeção ao argumento perguntam, mas há finalidade no mundo? Dentro de uma visão mecanicista de mundo, até se aceita que haja finalidade, né? Assim como no exemplo, a analogia aí feita com o relógio, aceita-se que o relógio tenha sido organizado para um determinado fim. Então, alguns até aceitam que haja ordem no mundo, no cosmos, mas rejeitam a necessidade da existência de Deus para que haja finalidade. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas então a finalidade vem de onde? Bom, a finalidade, para estes, vem do fato de haver evolução na matéria, de modo a que ela busca a constância. Também há essa ideia, há uma resposta dos defensores do argumento e do teísmo, consequentemente, dizendo, olha, sistemas fechados, como é o cosmos, tendem à desordem, não à ordem. Por quê? Porque há um esgotamento da energia presente no cosmos. Enfim, são controvérsias, como podem ver, teóricas, né, que são de pessoas, teóricos que discutem no âmbito da ciência, a ser confrontando as teorias. E eu faço isso para mostrar para vocês que seja o criacionismo, seja o evolucionismo, tem evidências a favor e tem críticas e lacunas argumentativas. A terceira crítica que é feita é se há intenção, inteligência ordenadora na ordem cósmica. Essa ideia de existir uma intenção, uma inteligência na ordem cósmica, ela é uma ideia que pressupõe um antropomorfismo. Ou seja, ela pressupõe que haja um Deus que, por sua vez, age de acordo com as operações da mente humana. Ou seja, quem efetua a crítica ao argumento a partir desse terceiro elemento faz uma crítica que consiste em apontar que é uma limitação para a perfeição divina inferir que a inteligência divina funcione ao modo de operar da mente humana. Por quê? Porque sabemos que a mente humana opera de modo finito, de modo errôneo, se equivoca, e seria um antropomorfismo diminutivo pensar que a perfeição divina funcione como a mente finita humana. Então, essa seria a terceira crítica. E a quarta consiste em perguntar se a inteligência suposta na ordem é infinita, é divina. Para os críticos que se apegam a essa quarta questão, argumentam que, se fosse, admitindo que fosse necessária uma inteligência
para ordenar o universo, ela não necessariamente deveria ser infinita. É verdade que ela deveria ser bastante prodigiosa, né? Bastante grande, mas não decorre disso que ela devesse ser infinita. Por quê? Porque o cosmos não é infinito. O cosmos é finito. Ok? Isso, inclusive, com comprovações da ciência contemporânea. Essas são as críticas que são feitas ao argumento teleológico. E ainda a mais forte, né, vem do darwinismo evolucionista. O darwinismo evolucionista, que tem um marco aí fundador em 1859, né, com a publicação da Origem das Espécies, ela argumenta em sentido inverso ao criacionismo, né? Fazem parte, são postulados fundamentais a ideia de que a ordem advém da desordem. O darwinismo explica o desaparecimento de espécies, ao passo que o criacionismo não explica completamente. O caminho da mudança é aleatório e a finalidade perdeu a razão de ser. Ou seja, se, segundo o darwinismo, ocorre uma evolução da desordem para a ordem, simplesmente num processo natural, no qual são selecionados os espécimes, né, os indivíduos de uma espécie mais adaptados, fica fácil explicar de um modo naturalista, o porquê de as coisas serem como são. Porquê de a girafa ter um pescoço longo, por exemplo. Então, o darwinismo, ele é uma grande, a maior objeção ao argumento teleológico, porque ele explica a existência e o modo de as coisas naturais serem segundo explicações naturais, naturalistas. Ao passo que o criacionismo, o teísmo do argumento teleológico, recorre a uma explicação de ordem sobrenatural. E a partir de então, houve uma espécie de pacto entre os cientistas pela aceitação das explicações dos fenômenos naturais, das explicações unicamente naturais. É o que, em termos de científicos, se chama enclausuramento natural, ou seja, a explicação de tudo o que acontece no mundo natural é devido única e exclusivamente a causas naturais. Esse é o princípio, esse é o pressuposto do darwinismo, né, e da ciência contemporânea, ao passo que o criacionismo, o teísmo, admite explicações de outra ordem, de uma inteligência que projetou. Avante. Uma formulação moderna, mais do que moderna, contemporânea, porque é do nosso século, para esse mesmo argumento, é formulada por Richard Swinburne. Richard Swinburne, eu tenho uma tradução da obra dele intitulada Será que Deus Existe? É uma tradução aqui da editora Gradiva de Portugal, mas há também uma tradução brasileira intitulada A Existência de Deus. O que o Richard Swinburne, que é um teísta contemporâneo importante, talvez um dos dois maiores, né? O outro é William Craig, faz. Ele transforma, ele reformula o argumento teleológico em termos de probabilidade. Probabilidade.
o princípio da argumentação dele é de que o grau de probabilidade de uma hipótese deve ser a probabilidade prévia, é como ele chama a questão da simplicidade e da amplitude, e do grande poder explicativo. Basicamente, o que ele faz é traduzir aqui um princípio científico antigo chamado navalha de Ockham. O princípio da navalha de Ockham consiste no seguinte, ó, se eu tenho um evento e duas hipóteses ou mais, né, que o explicam, eu devo sempre ficar com a hipótese mais explicativa mais simples. Hipótese explicativa mais simples. E a hipótese que me apresente maior poder explicativo. Ou seja, que não só explica aquele evento, como também me possibilita prever outros eventos futuros. Ele toma esse princípio e o aplica ao argumento, comparando o argumento teleológico com a explicação evolucionista. Primeiro, ele diz, existe ordem temporal. Existe ordem temporal. Dado o caráter de simplicidade, é mais provável que não existisse ordem. Ora, a ordem existe. Se ela existe, ou é criada espontaneamente, ou é criada por outro, que não o universo. Como é pouco provável que tenha surgido por si, é mais provável que tenha sido ordenado. Portanto, será improvável que num universo sem Deus, ordenado por si mesmo, haja conexões simples entre universais, as chamadas leis científicas, as leis naturais, e, portanto, que haja leis simples da natureza. O argumento que ele põe aqui é dizer, olha, seria muito mais simples haver desordem do que haver ordem. A ordem requer uma elucubração, uma organização. Pois então, tomando esse princípio, esse critério da simplicidade, seria mais coerente pensarmos na existência de desordem. No entanto, a ordem existe. Se a ordem existe, como ela é mais improvável do que a desordem, ou ela é criada espontaneamente, ou por outro. Criada espontaneamente é uma hipótese mais complexa. A probabilidade de uma regularidade ou de uma ordem surgir espontaneamente é muito menor, esse é o argumento do Swinburne, do que ter sido criada por uma entidade. O que é mais provável? Que a ordem tenha sido criada por outro que não o universo? Ou que ela tenha sido criada a partir de uma multiplicidade de possibilidades? Não, é mais simples recorrer a uma única entidade. Por isso será improvável que num universo sem Deus, ordenado por si mesmo, haja conexões simples, haja leis simples da natureza. Depois ele vai além para uma outra formulação, que é a questão do espaço, né? Ele tratou do tempo, agora ele trata do espaço. Existe ordem espacial. Qual é o sentido aqui, o significado de ordem espacial? É a ideia de que há arranjo e coerência de partes nos corpos naturais, de que os corpos naturais estão organizados, arranjados de modo coerente. Pois então, ele diz, as leis e condições iniciais, sendo tais que levem à evolução de corpos humanos, é algo muito improvável a priori, mas bastante provável se existe um Deus que os levou a efeito. Então, aplicando novamente lá
o critério da simplicidade, é mais simples a hipótese de que a organização das partes nos corpos naturais tenha sido resultante de uma inteligência do que o resultado de uma evolução aleatória, por acaso. Tá? E uma terceira ainda formulação é o chamado argumento da sintonia fina. O argumento da sintonia fina, segundo o argumento da sintonia fina, as constantes das leis e as variáveis das condições iniciais precisavam, aqui eu cito Swinburne, ficar dentro de intervalos muito estreitos para que os corpos humanos sequer fossem existir um dia, provavelmente. Nós estamos falando aqui de um conjunto, hoje são incontáveis, mas hoje os defensores do argumento já chegaram a 1.200 condições constantes e variáveis de condições iniciais que permitem a existência de matéria e a existência de vida, e mais ainda, de vida inteligente como a nossa. Seria como, diz um teísta brasileiro, me foge agora o nome, mas já vou me lembrar dele, Marcos Eberling. Ele diz, olha, seria como alguém, para sintonizar uma determinada rádio, conseguir a sintonia fina, né? Não de um manípulo, mas de 1.200. 1.200 são as variáveis, né, detectadas até o momento pelos teístas, que estariam sintonizadas numa sintonia fina, de modo a captar essa estação de rádio. Então, o argumento da sintonia fina trabalha com a ideia de que há múltiplos ajustes finos que tornam possível o existente e que, se variassem minimamente, tornariam improvável a existência do cosmos e da vida inteligente. Por exemplo, para haver núcleos atômicos estáveis, a força forte que mantém unidos prótons e nêutrons tem de ser forte o bastante para superar a repulsão eletromagnética entre os prótons. Um decréscimo de 50% rebaixaria a estabilidade dos elementos essenciais para a vida baseada no carbono, e com um decréscimo ligeiramente maior, eliminaria todos os elementos exceto o hidrogênio. Ou ainda, um acréscimo ou um decréscimo de 0,5% na potência da força forte, ou de mais de 4% na força eletromagnética, levaria as condições iniciais a produzirem tão pequena quantidade de carbono e oxigênio que tornaria muito pouco provável o surgimento da vida inteligente. Swinburne ainda, um decréscimo de 30 vezes da força fraca levaria as estrelas a serem feitas quase exclusivamente de hélio, tendo uma vida muito curta, de modo nenhum conduzindo à evolução de vida inteligente. Um acréscimo na potência da gravidade, em 3.000, reduziria em 10 a vida de uma estrela, tornando improvável o desenvolvimento da vida inteligente. Alguma heterogeneidade inicial na distribuição de matéria e energia é necessária para produzir estrelas. Em excesso, formaria buracos negros antes que estrelas. A taxa de expansão do universo é crítica. Uma redução nessa taxa de 1
em 1.000.000, o faria colapsar prematuramente. Um acréscimo da mesma ordem impediria a formação de estrelas e de elementos mais pesados. E por aí afora. Os físicos contribuíram muito para a determinação destas constantes e também hoje os bioquímicos, porque eles hoje trabalham a nível molecular, né? Na identificação dessas constantes. Em conclusão, segundo Swinburne, é muito provável que, se Deus existe, essa é a hipótese teísta, as leis e condições iniciais do universo permitiriam a evolução de corpos humanos, como de fato permitiu. Caso contrário, seria bastante improvável que elas tivessem essas características e chegassem ao resultado que vemos. As constantes das leis e as variáveis das condições iniciais precisavam, citou Swinburne, precisavam ficar dentro de intervalos muito estreitos para que os corpos humanos sequer fossem existir um dia, provavelmente. Essa é a versão de Swinburne, e eu trago ainda, acerca do ajuste fino, né, da sintonia fina, as contribuições de Robin Collins. Tem um texto publicado em 1999, portanto, vejam bem de duas décadas, né? Intitulado A Sintonia Fina do Argumento do Design. O princípio exposto por Robin Collins é o de que sempre que estivermos considerando duas hipóteses concorrentes, H1 e H2, uma observação, O, conta como evidência em favor de H1 sobre H2, se O for mais provável sob H1 do que é sob H2. Isso, para muitos de vocês, certamente é aqui, bom, isso é um exercício de lógica, né? Então eu vou aqui exemplificar. A hipótese teísta do ajuste fino é mais provável do que a hipótese ateísta do universo por acaso, tá? Como sustenta os evolucionistas, né? A ideia de um universo por acaso, como resultante de múltiplas tentativas e erro, né? Segundo este princípio do Collins, seria muito mais improvável do que a existência do cosmos por hipótese teísta de ajuste fino. Dado que, e de fato, como se verifica na teoria evolucionista, e no caso do cosmos na teoria do Big Bang, né, de que são necessários milhões e milhões de anos para que ocorra esse ajuste fino. É interessante perceber, e vocês podem assistir ali a uma série de vídeos e de podcasts sobre essa temática, né, disponíveis na rede de internet, como aqui há argumentos em favor de uma teoria e em favor de outra. No caso do ajuste fino conquistado de modo por tentativa e erro, os defensores argumentam que o cosmos tem milhões de anos, que a Terra tem milhões de anos, que a vida humana tem milhões de anos. Para o caso da hipótese teísta, essa extensão de milhões de anos não é necessária. Por quê? Porque se uma inteligência, um designer inteligente, criou o universo como nós o conhecemos, ele pode tê-lo criado ontem, né? Estou exagerando. Mas ele não precisa de milhões e milhões de anos. Embora, como eu disse, haja um grupo de criacionistas
que tentam fazer uma conjugação com a teoria evolucionista e com a teoria do Big Bang, dizendo, olha, assim, as variáveis, o ajuste fino ocorreu ao longo de milhões de anos, mas foi justamente o designer inteligente, a inteligência, o nous, que está por detrás, que conduziu esse processo, porque senão ele poderia também ter demorado muito mais tempo ou nem sequer ter acontecido. Eu acho essa uma hipótese mais improvável ainda, vou confessar para vocês. Aqui, para mim, ou é uma ou é outra, e o caso da hipótese teísta, os defensores hoje trabalham especialmente com evidências científicas obtidas a partir da localização, da observação dos chamados tecidos móveis de fósseis. Fósseis, vamos tomar um fóssil de dinossauro, como aconteceu em 2006, 2009, eu não recordo exatamente o ano, mas foi noticiado bastante. Foi encontrado um fóssil nos Estados Unidos, e olha só, uma como tantas outras descobertas científicas que acontecem por acaso, né? Para transportar esse fóssil, como ele não cabia no caminhão, resolveram cortá-lo. Portanto, serraram o osso do dinossauro. Quando serraram o osso do dinossauro, observaram que exalou cheiro pútrido, cheiro de podre. Como assim? Se o osso está ali há milhões de anos, como é que ele ainda possui tecidos tecidos moles, como o tutano no interior dos ossos? Então, evidências como esta são utilizadas pelos teístas em favor de uma hipótese de que seja o universo, seja a Terra, seja a vida na Terra, são jovens. Jovens que eu digo, claro, milhares de anos, mas não milhões, porque os milhões são necessários para justificar a hipótese ateísta de que o universo surgiu por acaso. E a outra é a hipótese da projetação do universo como uma hipótese mais simples do que a hipótese do multiverso. Então, nós temos aqui dois conceitos, né? Universo e multiverso. Espero que vocês já tenham ouvido falar da teoria do multiverso. A teoria do multiverso, ela é uma teoria que trabalha com a hipótese de que, se fossem realmente existentes todos os universos possíveis, daí multi, né? Alguns deles certamente seriam regidos por leis. E se poderia esperar que, num desses, regidos por leis, nós nos encontraríamos, como de fato nos encontramos. Então, são duas aqui hipóteses concorrentes. A hipótese de que o universo há apenas um, e ele foi projetado. A outra é a hipótese de que existem tantos universos quantos possíveis. E, dentre os possíveis, um é o que possui leis estáveis, constantes. E nesse nós estamos. E nesse nós estamos. Em termos científicos, essa hipótese do multiverso, ela é tratada de duas formas que vocês podem investigar aí. Ou sendo chamada de Big Bang oscilante. Big Bang oscilante. Em que consiste o Big Bang oscilante? Consiste na teoria de que o universo teve origem de uma grande explosão, o Big Bang, o grande estouro, né? Ele está em expansão e quando a sua energia expansora cessar, porque a velocidade está diminuindo,
ele tenderia a retornar ao seu ponto inicial, o que é chamado pelos cientistas de Big Crunch. E retornando ao seu estado inicial, ele novamente explodiria. Então, a hipótese do multiverso trabalha com a ideia de que este universo no qual nos encontramos é um dentre os tantos possíveis das explosões subsequentes, né? Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch. A outra ideia, que vocês também podem aprofundar depois, de quem defende a hipótese do multiverso, é a da flutuação do vácuo. Flutuação do vácuo é a ideia de que haveria, é difícil explicar, vamos utilizar uma alegoria, né? Haveria como que uma espécie de caldo, vamos imaginar sei lá, uma bacia, um tanque cheio com água e bastante sabão líquido, e aí o que acontece? Bom, há uma tendência a surgirem constantes bolhas nessa água com sabão. Cada uma dessas bolhas, a analogia é fraca, mas serve para a gente entender, seria um universo possível. Então, infinitas bolhas, infinitos universos. Seriam os multiversos, né? Pois então, aqui o Collins diz o seguinte, olha, essa hipótese do multiverso, ela é muito mais complicada, faz uso de muitos mais artifícios do que a hipótese da projetação do universo. E aplicando-se o critério da simplicidade, da hipótese mais simples, eu tenho que me inclinar para a hipótese da projetação do universo. Então, esse que eu expus para vocês é a estruturação e as suas múltiplas versões do chamado argumento teleológico. Tá certo? Argumento teleológico. São 21h20 e eu ainda queria trazer para vocês algumas ideias sobre uma outra versão contemporânea do argumento teleológico, que é o chamado argumento do design inteligente. Muito rapidamente, eu já falei, né, uma série de vezes no argumento do design inteligente. O argumento, por que eu acho que é relevante trazer aqui algumas ideias do argumento do design inteligente? Porque ele é uma versão contemporânea, eu vou tentar sintetizar o que nós temos aqui, contemporânea do argumento teleológico. Tá? Surgiu na década de 80, após uma controvérsia na Suprema Corte norte-americana acerca de se deveria ou não, ao lado da teoria evolucionista, ser ensinada a teoria criacionista nas escolas. Tá? E aí, a partir dessa discussão, nós tivemos uma popularização das discussões e uma multiplicação das obras ou das publicações acerca deste argumento. Os defensores da teoria do design inteligente, eles pretendem, não pretendem diretamente afirmar a existência de um Deus que teria desenhado o cosmos. O que eles pretendem, basicamente, é defender
que, em nome da imparcialidade científica, nós deveríamos ensinar nas aulas de ciências tanto a teoria evolucionista quanto a teoria criacionista. Deixando para a decisão pessoal a adesão a uma ou a outra. O que eles pretendem, dizem eles, né, é romper com a ideia do naturalismo metodológico no método científico. O que é o naturalismo metodológico? É a ideia de que eu já expliquei antes, de que todos os eventos naturais se explicam pelos próprios eventos naturais. Isso, os defensores da TDI, a teoria do design inteligente, dizem que é um reducionismo metodológico, porque não admite outras causas que não as naturais, que implica num reducionismo ontológico, ou seja, que implica na aceitação de que a realidade é feita unicamente de eventos naturais. Soa aparentemente uma teoria pseudocientífica. Mas os defensores, como Michael Behe, Philip Johnson, Stephen Meyer, William Dembski, Charles Thaxton e o Marcus Eberling, que eu citei aqui no caso do Brasil, eles se apegam, eles usam o argumento especialmente da chamada complexidade irredutível e o argumento da complexidade simplificada. Brevemente, a complexidade irredutível defende que a seleção natural não poderia criar sistemas irredutivelmente complexos, porque a função seletiva só está presente quando todas as partes estão montadas juntas. E, por sua vez, a complexidade especificada, que é a teoria de William Dembski, está assim explicitada, eu cito o próprio Dembski: uma única letra do alfabeto é especificada sem ser complexa. Uma sentença longa de letras aleatória, como é o código genético, é complexa sem ser especificada. Um soneto shakespeariano é tanto complexo quanto especificado. Ou seja, os defensores, eles procuram elencar constantes ou fatores científicos que tornam mais provável a hipótese teísta, como explicativa da origem e da existência do cosmos, do que a hipótese ateísta e evolucionária do surgimento dessas constantes e do que existe meramente em termos aleatórios. E aí, claro, também há objeções também a essa teoria, mas eu, enfim, vou ter que encerrar por aqui, dizendo que eu espero ter sinalizado para vocês que seja uma teoria, seja a outra, apresentam a seu favor evidências. Tá? A meu ver, não é assim fato consumado de que o evolucionismo seja uma teoria científica e de que a teoria do design inteligente seja uma teoria pseudocientífica.
Porque o que é ciência? A ciência é uma teorização humana, tá? Ciência sai da cabeça de humanos, que lançam as suas hipóteses sobre o mundo, ou seja, fazem teorizações e as lançam sobre o mundo em busca de evidências para as suas convicções. A única diferença entre uma afirmação científica, uma crença científica e uma crença religiosa é a indicação de evidências. Portanto, o fazer científico, ele está embasado na teorização, ele consiste na teorização e na junção de evidências para essa teorização. E eu poderia dizer, então, que nesse sentido, seja